Bom, boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Vamos dar início ao painel número 7, cujo tema é a economia do crime. Para participar dessa conversa, eu tenho aqui comigo 3 painelistas. Daqui a pouquinho chega a Shirley, ela teve um problema, mas ela entra aqui na nossa conversa. E aqui vou apresentar, então, esse diálogo que vai ser, tenho certeza, muito produtivo. Aqui eu tenho o Renato Sérgio de Lima, que é diretor-presidente no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele é professor do Departamento de Gestão Pública da FGV, da EASP. Também tenho aqui comigo o Sérgio Leitão, que é advogado e fundador do Instituto Escolhas, e o Tasso Frank, que é doutor em desenvolvimento sustentável pela UNB e professor assistente da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro. Daqui a pouquinho se juntará a nós também a Shirley, que eu já conto um pouquinho a bio dela, que é uma líder indígena de Rondônia e fundadora da grife de mulheres indígenas do povo Karo-Arara. E aí, para começar esse diálogo, vou abrir aqui a primeira pergunta para o professor Tasso, contando para a gente, com relação aos crimes ambientais na Amazônia, por que é importante olhar para além das nossas fronteiras nacionais para compreender o que tem acontecido? Bom dia, Melina, obrigado pela pergunta. Cumprimento os colegas, né, desse painel. E no ponto, Melina, eu acho que quando a gente estuda e olha, a gente vai pensar essas questões de fronteiras, tem um debate clássico que a gente fala entre limites e fronteiras, entre border e frontier. E muitas vezes a gente olha a fronteira e esse limite político, na verdade, ele não representa o que é essa ideia de fronteira, essa ideia de uma região onde você tem toda uma dinâmica econômica e cultural integrada, né? E essa dinâmica econômica e cultural integrada, ela não respeita esse limite político. Ela tem estratégias diferentes para passar esse limite político. Quando a gente vai pensar na Pan-Amazônia, ela existe uma economia e existem questões culturais muito integradas. Do ponto de vista positivo e bom, nós temos comunidades indígenas com populações dos dois lados, nós temos dinâmicas econômicas salutares dos dois lados, mas isso se aplica também ao crime organizado transnacional, né? Uma característica, eu acho, que desse crime, do crime organizado, que ele vem se fortalecendo, é que elementos como da globalização também facilitaram esse trânsito desses indivíduos, também facilitaram a evolução dessas organizações para organizações hoje que você ainda tem pequenas que são locais, regionais, algumas nacionais, mas você já tem organizações transnacionais. É preciso olhar para o outro lado da fronteira, porque é preciso entender com quem organizações aqui, como um PCC ou um Comando Vermelho, com que dissidência da Farc ele fala. Com quem ele fala para além da Amazônia, como a Ladangreta italiana. E é preciso a gente entender, porque a Amazônia, ela não é... O Brasil, a gente tem a gente pensa muito no Brasil como uma rota para esse crime, o narcotráfico, é associado aí aos crimes ambientais. Mas, na verdade, ele é a origem, ele é a rota, ele é parte do destino, né? Ou então ele é o porto aí de saída. A gente precisa pensar de maneira mais integrada e mais complexa. Para encerrar, só para dar um exemplozinho, o general Costa Neves falou aqui da apreensão de mais de 200 quilos de mercúrio, né, esse ano pelo CMA. A gente assina o Tratado de Minamata, a gente assina a Convenção do Mercúrio. Mas de onde vem o mercúrio? Já está mais do que mapeado. A gente tem mercúrio que entra pela Bolívia, e esse mercúrio boliviano atende parte do nosso mercado, atende o mercado peruano. Então, se a gente quer incidir sobre a dinâmica, por exemplo, do mercúrio, a gente tem que tratar com esse outro país, a gente tem que olhar para o outro lado da fronteira e trabalhar com esses outros atores que estão do outro lado da fronteira. Tanto entender essa dinâmica que esses indivíduos e esses atores têm, quanto com quem nós temos que trabalhar. Obrigada, Tasso. Acho que você trata muito desses fluxos, né? A gente está falando de economias que o tempo todo está trabalhando num fluxo que não encontra fronteiras, que ele, na verdade, é muito poroso, ainda mais se a gente considerar as características da própria Amazônia.
Com isso, eu trago um pouco para o Renato. Renato, o Fórum tem produzido uma série de dados que mostra o avanço do controle de territórios na Amazônia pelo crime organizado. E aqui a gente está falando das grandes facções, mas também controlando diferentes mercados e como isso tem produzido novas dinâmicas. Ele também mostra um papel muito mais ativo das facções na governança dos crimes ambientais. Então, não só a fronteira e o fluxo, mas também a operação de diferentes mercados. Na sua análise, qual o impacto que o crime organizado tem hoje na economia da Amazônia e na dinâmica do desenvolvimento da região? Bom dia, Melina. Bom dia a todos e todos, meus colegas. É interessante até porque no comecinho de dezembro a gente vai publicar a atualização do estudo, né, do Cartografias das Violências, na parceria que a gente tem com o ICS e com a Itaúsa. E aqui eu acho que dá para chamar uma hipótese que ela, ainda como hipótese, porque no México a gente já tem estudos comprovando, mas todos os relatos mostram que nós estamos no mesmo caminho. Em termos econômicos, o crime organizado hoje é o principal empregador na Amazônia. Acho que a gente tem que pensar em termos que, se a gente está pensando em bioeconomia, por exemplo, como é que a questão, ou as estratégias, né, toda a questão das finanças climáticas vão ser construídas a partir da ideia de que boa parte da economia da região hoje está sob influência da criminalidade organizada. E aí, no caso, os crimes ambientais são só a face mais visível e talvez por isso mesmo sejam a face mais possível de ter intervenções para que a gente consiga reduzir esse poder do crime organizado. A gente está falando de controle territorial, de fluxos transnacionais, né, de limites e fronteiras que se confundem, mas a gente também está pensando hoje que boa parte da economia do crime começa a comprometer a economia formal de uma maneira muito intensa e entrando em dimensões, em mercados, muitas vezes que vai dificultando, por exemplo, a rastreabilidade de produtos. Tem toda a discussão, por exemplo, sobre as cadeias produtivas, seja de proteína animal, seja de minerais e assim por diante. Porque, na verdade, esses crimes ambientais são só, no fundo, mais uma das atividades desempenhadas pelas grandes facções, pelas grandes holdings do crime, que principalmente são PCC e Comando Vermelho, mas que se desdobram aí em termos de controle territorial, em termos de controle da economia como é que a gente vai enfrentar esse dilema. Aí vem pela questão que a gente tem insistido bastante da governança, de uma governança de um cenário complexo e a partir, portanto, de um arranjo que envolva comando e controle, mas não só, porque se a gente pensar na questão da economia do crime, não tem polícia que vai dar conta. As estratégias são exatamente ao contrário, em termos de prevenção, rastreabilidade e como é que a gente lida com a questão em termos de articulação federativa e interinstitucional, para fazer, por exemplo, como é que a gente lida com o fato do crime organizado ser o principal empregador da região, portanto, ser o principal provedor de emprego e renda para a população, inclusive dos grandes centros urbanos, né? Porque a população na Amazônia se concentra nos grandes centros urbanos. Então, esse é talvez um cenário que, para quem estuda, talvez seja meio que óbvio, mas que a gente precisa colocar isso. Se a gente quer pensar bioeconomia, a gente tem que pensar bioeconomia em termos de competitividade frente a um ator não legítimo, mas que hoje tem um poder bélico, financeiro e de controle territorial muito acima do que a gente gostaria, muito acima do que é aceitável em termos de desenvolvimento, em termos de padrão de desenvolvimento. Obrigada, Renato. Só falando para todo mundo, se vocês quiserem mandar perguntas, tem um aplicativo, a gente vai recebendo aqui, em algum momento a gente acolhe as perguntas do público. E com isso eu já passo, Sérgio, acho que no Instituto Escolhas vocês têm trabalhado bastante a perspectiva da mineração, a gente está aqui numa conferência promovida pelo IBRAM, então eu queria que você trouxesse, pensando essas diferentes economias ilícitas que a gente tem visto na Amazônia, a mineração ilegal é uma delas e uma economia que tem provocado profundos impactos, devastações, geração econômica, etc.
É possível definir estratégias eficazes para combater o garimpo ilegal na Amazônia? Obrigado pela pergunta, saudar aqui meus companheiros de mesa. É possível, mas isso exige, do ponto de vista da sociedade civil, Renato, né, Tássio, Melina, uma completa mudança da maneira como a gente atua. Porque a gente fica muito no problema, pouco na solução e muito menos na análise. A gente não entende o porquê do problema. Se a gente não entender o porquê do problema, esquece. A gente vai estar fazendo a 35ª, 9ª conferência e vamos estar falando das mesmas questões e o problema só terá se agravado. Nesse sentido, o que é que o Instituto Escolhas fez? Ele primeiro foi entender qual é o tamanho da ilegalidade do ouro, né? Então a gente foi lá e conseguiu entender que em 2021, por exemplo, né, 54% da produção brasileira de ouro era ilegal. Tá? A segunda coisa que a gente foi entender é quem é que está nessa cadeia da ilegalidade e quais são os seus tentáculos. E aí a gente mostrou nisso aqui, né, a teia de interesses, por exemplo, que preside, orienta e determina a atividade das 5 maiores DTVMs do Brasil, que são as distribuidoras de valores e títulos mobiliários que podem legalmente comprar ouro. E a gente foi entender o que estava presente na legislação que permitiu uma expansão absurda da atividade garimpeira, que nem mais garimpeira é. É uma atividade em escala industrial que opera movimentando bilhões de reais, com retroescavadeiras que fazem uma semana o trabalho que antes levava um mês. Isso deu um poder de fogo e uma dimensão que encontra respaldo na legislação. Por que essa atividade cresceu? Essa atividade cresceu fundamentalmente a partir de 2013, quando, não por coincidência, se insere num dispositivo de uma medida provisória a presunção da boa-fé, Renato. Então, toda e qualquer compra de ouro, né, valia aquilo que era declarado. E mais do que isso, a nota fiscal da comercialização de bilhões de reais era feita em papel, com impossibilidade, né, completa de se fazer qualquer rastreio, porque o fiscal do Banco Central, o superintendente do Banco Central, quando queria apurar uma irregularidade, a primeira tarefa dele era digitar as notas, para ele poder fazer o cruzamento. E aí a gente mostrou nesse trabalho aqui, né, a necessidade de se desmontar esse aparato legislativo, que foi inserido na legislação, e como a partir da propositura de 2 projetos de lei, você estabeleceu o fim da boa-fé, o fim da nota fiscal em papel e as exigências de rastreabilidade. Isso, né, ganha uma eclosão no ano de 2023, quando existe a denúncia sobre a grave tragédia no Yanomami, né? E aí, a partir de então, a gente passou a contar com a exigência, isso a partir do ano passado, passamos a ter a nota fiscal eletrônica, o Supremo, por meio de uma ação que nós ajudamos a provocar, suspende por unanimidade a presunção da boa-fé, até os ministros indicados pelo governo Bolsonaro votaram, foram os 11 ministros, né? E isso provoca uma revolução que chega a isso aqui, né? A gente, este ano, nos 7 primeiros meses deste ano, identificou uma queda de 84% na produção registrada de ouro. Isso quer dizer que o garimpo acabou? Não, claro que não. Mas significa que está havendo uma coisa que há muito tempo não acontecia na atividade. Quem está explorando ilegalmente está tendo uma defasagem no preço. Porque antes tanto fazia o preço do legal ou do ilegal, porque não tinha essa distinção. Como tudo escoava pela porta da frente, tudo saía pelo aeroporto de Guarulhos, 100% do produzido era exportado, não tinha nenhuma diferença entre o IBRAM e uma DTVM que por acaso estivesse patrocinando ou interligada a uma atividade ilegal. Então o que eu estou querendo provocar aqui para a gente? Se a gente não entender quais são os incentivos legais para que as atividades ilegais ocorram transparecidas como se legais fossem, se a gente não entender quais são os mecanismos que a gente precisa desmontar para estabelecer que o crime é só o crime, porque hoje o que a gente está conseguindo fazer, isso com o apoio do IBRAM. Quando o Jugman tomou posse na presidência do IBRAM, nós fomos lá para dizer para ele o seguinte: ou você entende o que está acontecendo,
ou o IBRAM vai ser comido por dentro pela atividade da garimpagem. Porque ela estava crescendo, encorpando, não tinha distinção entre quem fazia direito de quem fazia errado, ela vai comer por dentro. Ele entendeu, a gente foi junto no Banco Central 2 vezes, fomos na Receita, fomos no Congresso, tá aí as mudanças. Então, a sociedade civil também entender, né, que não é somente ficando contra a atividade da mineração, eu posso gostar ou não gostar, mas ela existe. Né? Ou a gente entende que é preciso fazer conexões e interligações, ou a gente vai perder essa guerra. Então eu acho que tem uma questão aqui fundamental. Como é que a gente entende os mecanismos da economia do crime para poder tirar aquilo que ela recebe para encorpar e crescer, ou a gente vai continuadamente perder essa guerra? Obrigada, Sérgio. Você traz um ponto, e que a gente tem revelado também numa discussão no Instituto Igarapé, que é entender esses mercados que têm sido operados, e quando a gente fala de crime organizado, a gente tem uma tendência no Brasil em entender que o crime organizado é somente o crime que faz a negociação do mercado de drogas, como se isso não tivesse conectado com diferentes outras, inclusive com a parte da economia legal. Acho que o Sérgio traz aqui, quando a gente vai pensar os crimes ambientais, entender que essa dinâmica, as economias que têm pressionado uma dimensão ilegal, ele tem a ver com regras. Como é que a gente está estabelecendo essas regras? Elas são efetivas? Elas são capazes de coibir? Eu tenho rastreabilidade suficiente para evitar que ela seja cooptada por uma parte ilegal ou de outras economias e outras lucratividades que se utilizam desses mercados para lavar recursos, por exemplo? Então a gente entende que isso é muito mais complexo quando a gente vai lidar com essas operações e com essas dimensões aqui que mistura o legal com o ilegal, pensando quais são as regras, quais são os incentivos, como o próprio Sérgio nos traz. E com isso eu queria te perguntar, Tasso, o crime ambiental compensa? Que uma coisa a gente tem visto aqui, né? O aparato de segurança, ele está olhando bastante para essas economias. Uma vez eu escutei em pesquisa de campo que é o crime-crime, é o crime de verdade, é o tráfico de drogas. A mineração ilegal, eles não entendiam muito como crime-crime. Então, queria te perguntar, o crime ambiental compensa? E, na sua opinião, em especial na Amazônia, quem está envolvido com essas atividades e por que elas continuam acontecendo? Vamos em duas partes, então, e eu vou pegar a fala do Sérgio, que é essencial. Ele tocou no ponto essencial na hora que a gente vai pensar no crime ambiental ligado ao garimpo, que era a questão de você, da questão da responsabilidade. Né? O nosso marco legal, como é a nossa fiscalização. Só que isso extrapola só o Brasil. Porque na hora que a gente olha, né, eu fiz um levantamento que foi publicado em 3 artigos diluídos no Instituto Soberania e Clima, sobre o que era o marco legal, né, o regulatório, dos outros países amazônicos. E você tocou num ponto, traçabilidade. Apenas a Colômbia, em 22 de dezembro de 23, aprovou uma lei sobre traçabilidade do ouro. Nenhum outro país tem lei de traçabilidade do ouro, apesar da tecnologia ter. E aí outro dado interessante, né? O Peru, a gente conseguiu levantar por dados do CONTRAN, da ONU, o Peru exporta 50% a mais de ouro do que ele produz. E isso nós estamos falando não só em quilos, nós estamos falando em toneladas. Bem, se a gente tem uma redução do ouro que aparece no Brasil, por causa que a gente torna a legislação mais dura aqui, ele pode simplesmente estar fluindo para a fronteira, a gente vai ver um aumento. O do Peru a gente achou uma série histórica de 10 anos, então historicamente o Peru exporta mais ouro que o Brasil, mais ouro que a Colômbia, e nós historicamente exportamos menos. Então são uns dados interessantes para a gente ver que esse crime, ele compensa na região como um todo. Então a gente precisa olhar para o outro lado da fronteira exatamente para isso. Quando o garimpeiro, né, e aí não só esse garimpeiro que está ali na mangueira, mas esse que financia a draga e esse grande movimento, ele é fluido, ele é um surfista. Então se você tem em um determinado país isso apertando um pouco mais, deixa de compensar e você passa a um outro país onde compensa. A questão não é que o crime não pode compensar, o negócio do garimpo não pode compensar. Né? E a questão é que como a gente tem esse negócio acontecendo em mais de um lado da fronteira, lidar com isso é complicado. E quem está envolvido? Né, a gente tem, muito bem falado no painel anterior, quanto ganha um garimpeiro? Um operador de mangueira, de 8 a 10 mil reais, alguns levantamentos que a gente faz, 15 uma cozinheira. Então,
quando a gente implementa projetos sociais nas comunidades, a gente está gerando para aquela comunidade um salário compatível para competir? Então percebe que é bem mais complicado. E entra um outro lance mais complicado que faz o crime compensar. Hoje, a logística não é só do garimpo. O crime organizado transnacional entrando e utilizando de maneira dual a logística, as rotas logísticas para o narcotráfico, compensa também e reforça. Porque não é só mais os 15 mil reais que ele ganha, não é só mais os 10 mil reais. Ao operador que está ali, interessa a ele passar 1 quilo de pasta base de cocaína, que ele consegue comprar a 500, 600 dólares na Colômbia, e ele consegue vender a 36, 52 mil dólares dentro da Europa. Se for para a Ásia, até 90 mil dólares. E lembrando, a gente teve pós-pandemia, numa geopolítica global da droga, a gente teve um aumento da produção, um aumento do consumo de droga na Europa, nos Estados Unidos, de maneira avassaladora, né? E nós somos parte desse mecanismo, né, que processa, transporta e distribui isso. É contra essas empresas globais do crime organizado transnacional, né, que estão nesse território, que controlam esse território, muito da violência é essa necessidade de controle, que a gente tem que tentar fazer com que o crime não compense. Não o crime, o negócio não compense para eles. Obrigada, Tasso. Acho que a gente viu aqui, eu acho que o Escolhas mostrou, né, a redução do fluxo de ouro por dentro do sistema brasileiro, mas se a gente não trabalha regionalmente, isso continua sendo lavado na fronteira, né, porque a gente não trabalha dentro de perspectivas regionais, e quando a gente olha a diferença legislativa aqui na região e mesmo globalmente, isso tem um impacto bastante significativo. Acho que você traz, e o tempo todo a gente está olhando, que a própria fragilidade dessas cadeias produtivas, por exemplo, ele tem permitido e aberto caminhos e canais para que outros grupos criminosos que exploram diferentes economias, então também entrem nesse mercado. E aí, nesse sentido, Renato, como é que na busca das soluções para blindar a economia formal da força da economia do crime, quais são os instrumentos e mecanismos de governança que precisam ser reforçados ou revistos? Se a gente olhar, acho que o Tássio falou uma coisa importante, né, que talvez o elo de ligação entre todas essas atividades é o controle do território, né? É a forma como o território está sendo ocupado, como é que o território está sendo controlado por essas facções, que faz com que, muitas vezes, em resultado dos nossos campos, mostram, por exemplo, que está sobrando dinheiro da ilegalidade. Sobrando dinheiro da ilegalidade, isso significa que o próprio dinheiro está financiando atividades lícitas, né? Está financiando o comércio, o varejo de cidades inteiras da Amazônia. Isso acontece no Brasil todo, mas aqui de forma muito... Então, assim, os próprios recursos, por exemplo, que estão estimulando o empreendedorismo da região, para o microempreendedorismo, muitas vezes esse recurso tem origem na atividade ilícita da lavagem e, ao mesmo tempo, muito era feito pelo ouro. Na verdade, não é nem só a lavagem, é o próprio produto. E aí a gente pensa o quê? Se a gente pensar quais são os mecanismos, de um lado é a polícia, e a polícia tem feito operações comuns. Eu acho que o Pará tem um exemplo importante, que é a Operação Curupira, de integração entre meio ambiente e segurança, para que você trabalhe como orientado ao problema, né? Esse é um caso clássico. Mas tem dois outros questões que têm a ver com governança também, que se a gente for olhar, e os dados, eu estou falando de forma imprecisa de propósito, porque a gente vai divulgar, mas, por exemplo, a gente tem mais de 8 mil imóveis sobrepostos a áreas indígenas em função do CAR. O CAR tem o mesmo problema de autodeclaração, o que você encontrou na cadeia do ouro. Então, assim, a questão do controle fundiário, a forma como o Estado faz esse registro, a forma como isso é feito no Brasil, talvez a gente consiga ter aí um espaço de inovação
com o uso de tecnologia que nos permite, por exemplo, evitar uma série de conflitos como esse que eu estou dando um exemplo. E isso traz à tona um ator fundamental hoje no Brasil que tem ocupado uma importância estratégica, inteligência financeira, que vai, a partir de informes, tentar entender essas cadeias produtivas, entender a lógica de por onde o dinheiro está circulando, porque, na verdade, o que a gente vê hoje na região e no Brasil como um todo é que muito do dinheiro que circula começa de forma ilícita, é lavado, mas nesse momento a gente está num patamar que muito do que é investido, e mesmo em atividades, por exemplo, da bioeconomia, a gente não consegue dizer se esse dinheiro teve origem ou não na ilegalidade. Então, quando a gente está aqui falando numa conferência de como lidar com a mineira, com novos investimentos de bioeconomia, investimentos e rastreabilidade de mercadorias, enfim, de commodities que tenham a ver com passíveis de serem disparar em crimes ambientais, a gente no fundo está falando de como reforçar a capacidade de controle e fiscalização que tem a ver com inteligência financeira. Acho que o foco principal é falar de inteligência financeira, porque não é só com polícia que a gente vai dar conta. Isso a gente já mostrou que não dá conta e que as violências têm se multiplicado se a gente olhar isso. Mas também tem uma boa notícia, né? Eu acho que a gente também tem que dizer. E isso tem se agravado nesse processo, não obstante a queda nos índices de violência, inclusive da Amazônia. Violência criminal. Vários índices caindo. Então, o problema não é exatamente o crime em si, mas é toda a economia que esse crime acaba mobilizando, que acaba comprometendo a economia formal e a capacidade, a produtividade, a competitividade e a proteção da floresta, por exemplo, da Amazônia. Obrigada, Renato. Eu vou tentar, a gente falou bastante aqui da característica, o Estado, regulação, como é que são as normas, etc. E aí, Sérgio, eu quero fazer para você uma pergunta trazendo outros atores para dentro dessa mesa, né? Pensando nessa definição de estratégia, dada a complexidade do fenômeno que a gente tem visto aqui, qual é o papel das empresas, da sociedade civil e do governo na definição dessas estratégias? Acho que o Renato, a gente veio falando muito aqui, Estado, etc., mas vamos colocar mais atores aqui, porque senão a gente não dá o passo seguinte, porque vai exigir a responsabilidade, a participação de todo mundo para pensar as soluções. Eu digo, brincando lá no Escolhas, que a gente vai criar um cargo de diretor de elenco, porque a gente precisa de tantos atores, atrizes para dar conta disso, né? Que não é uma coisa, né, simples. Só um dado, né? A gente fez esse estudo aqui de onde vem tanto mercúrio, e a gente mostrou que 185 toneladas de mercúrio foram utilizadas no Brasil entre 2018 e 2022. Isso inspirou uma articulação da gente com um deputado Nilton Tato, que fez um projeto de lei para proibir o uso de mercúrio na atividade de garimpo. Então, acho que é fundamental a gente voltar a ter a capacidade de ousar na propositura. Porque se você não vai ao Congresso, se você não pauta o PL, o projeto, né, você está abdicando da tarefa de propor o debate. Um projeto de lei coloca os termos do debate naquilo que ele precisa ser feito. A perspectiva de aprovar, isso é com tempo. Né? Todos os grandes projetos de lei foram aprovados com tempo. Se você olhar as leis em discussão sobre, por exemplo, o fim da escravatura, mesmo na Inglaterra, você tinha o projeto e foi aprovado no dia que a conjuntura econômica assim o pediu e permitiu. Mas você tem que pautar. Uma outra coisa que a gente fez foi para entender o caixa do garimpo, né? É uma atividade altamente lucrativa. Uma cozinheira ganha 15 mil reais no garimpo, um operador de retroescavadeira 23 mil. É dessa ordem, né? Uma balsa de garimpo pede um investimento de 3 milhões, mas deixa um lucro líquido de 632 por mês. Então compensa. O que a gente está fazendo? Quando a gente conseguiu, com a mudança dessas regras, estabelecer um deságio entre 30% e 50% no preço do ouro, a gente está tirando uma parte desse oxigênio que o Renato aqui falou, que é a movimentação pelo qual essas atividades vão ganhando, né, uma estrutura e um domínio predominante na Amazônia. O que
que a gente precisa fazer para ter essa conexão de interesse? É o que a gente fez com o IBRAM. Batemos lá na porta, mostramos os dados, o Jugman, com a capacidade de um animal político que ele é, né, entendeu, e a gente foi junto falar com o Roberto Campos Neto. A gente foi junto falar com o secretário da Receita no dia 23 de janeiro de 2023, a denúncia Yanomami estourou no dia 20 de janeiro, uma sexta, na segunda de tarde, por uma coincidência divina, como diz o Tocqueville, acaso não existe, né? A gente falou, a gente está vindo aqui para você resolver a parte do problema Barreirinhas, que tem a ver com a ida do presidente no sábado aos Yanomami. E a nota fiscal veio. A partir da nota fiscal eletrônica, você começa a fazer um desarranjo na maneira como isso estava sendo feito. Mas aí tem um problema nosso de sociedade civil que a gente tem que também olhar. A gente tem uma dificuldade extrema de fazer aliança, né? Ainda que por coalizão de interesses, né? Eu não vou casar com o IBRAM, a gente está ficando. Eu não quero casar ali com o Mansinho, com o Jugman, Deus me livre e guarde. É um casamento de conveniência, por interesse absolutamente estabelecido, porque tinha uma concorrência desleal que o setor sofria e tinha um prejuízo do ponto de vista ambiental de direitos humanos que nós sofríamos. Então a gente foi lá propor uma relação absolutamente de conveniência em função de um interesse comum. Então eu acho que a gente reconhecer essa necessidade e mais do que isso, a gente ter os dados na mão. E aí tem uma questão fundamental que vocês estavam colocando aqui. Por exemplo, na hora que a gente apertou aqui, a explosão do garimpo aconteceu na Guiana Francesa. É notório, né, este fato. Como é notório o fato, inclusive um estudo feito pela Leila Pereira lá do INSPER, né, de que com as regras da boa-fé, né, a violência explodiu na região de garimpo, um aumento de 20%. Está lá registrado. Então, o que a gente precisa entender é como a sociedade civil vai trazer o dado, trabalhar o dado, readquirir uma capacidade propositiva, ir ao Congresso, ir ao Executivo, né, se aliar com as empresas, mantendo o papel crítico, para a gente não ficar nem nesse não que é muito fácil de ser dito hoje pela sociedade civil. Ela tem um não que é rápido, é instantâneo, parece miojo, né? Você joga na água quente, o miojo aparece e o não brota. E nem o adesismo vulgar, que muitas vezes parece que a mineração vai resolver todos os nossos problemas. Não, não vai resolver. Muitas vezes ela é causa desses problemas, mas ela tem um espaço de articulação, exatamente porque a diferença entre a mineração e o garimpo é o CEP. Eu sei para onde eu mando a intimação, né? A gente ficou 2 anos falando da crise Yanomami desde que o presidente foi lá, não saiu um nome de um responsável na mídia. Um nome. Ganha uma passagem até Itaituba, capital mundial do garimpo, quem mostrar um nome de um garimpeiro responsável pelos problemas na área Yanomami. As empresas, eu sei o conselho, eu posso xingar, eu posso reclamar, eu mando a carta, eu mando a intimação. E, por conta desse trabalho, o que o Escolhas ganhou foram 6 processos na Justiça. A gente está, inclusive, sendo processado em Itaituba. Eu espero não ter que cumprir pena lá, porque não seria um lugar onde eu gostaria de passar assim, né? Ainda que férias numa colônia penal. Mas eu acho que tem aí um processo de articulação que a gente precisa fazer, né, com essa perspectiva. Dado, proposta, incidindo economicamente para tirar o fôlego econômico que hoje essas atividades criminais têm na Amazônia. E se o problema se espalhar para fora, é sinal de que a gente fez alguma coisa aqui. Não é ruim inicialmente que o problema vaze, né? Ruim é quando está vazando de lá para cá, né? Vazando daqui para lá significa que a gente fez o que não dispensa, lógico, a articulação para que isso possa ser feito, né, no processo de concertação com os outros países. Mas o fato do garimpo ter ido para a Guiana Francesa é sinal de que a gente fez o nosso dever de casa. Começamos a fazer. Acho que é isso, Sérgio. Acho que desde o começo a gente está falando sobre essa porosidade, né? E se a gente não tem harmonização legislativa, legal, normativa, etc., isso acaba vazando, a gente não está fazendo, e você tem toda a razão, quando a gente tem esse processo de vazamento, significa que aqui a gente começou a tomar alguma medida. Então vamos avançar para que os outros também tomem e a gente vá fechando esses espaços. E aí eu volto para você, Tássio, acho que antes, só para dizer, a Shirley infelizmente não vai conseguir participar da mesa, ela não passou muito bem, então não vamos poder contar com essa perspectiva de quem estava trazendo a dimensão aqui das comunidades indígenas, da população indígena, nessa discussão tão importante que a gente tem feito. E aí, Tássio, voltando aqui
Pensando no garimpo ilegal, e aí acho que tem várias economias que a gente está falando. Aqui a gente falou muito de garimpo, né? Quando a gente olha a Amazônia, crimes ambientais, a gente lá no Instituto Igarapé, por exemplo, tem falado sobre a extração ilegal de madeira, a própria grilagem de terra, agropecuária com passivo ambiental dentro das suas estruturas. Isso tudo provoca um dano muito profundo na biodiversidade, na perspectiva climática, etc. Nem tudo é entendido como crime ambiental, mas na verdade a gente está olhando da perspectiva do dano que isso tem causado. Mas aqui especificamente a gente está falando do garimpo. O garimpo tem um processo de crescimento, a mineração ilegal, e os impactos eles vão muito além, não só a economia, porque ele está dialogando com outros mercados, principalmente o mercado de droga, lavando dinheiro dentro dessa economia que, com a falta de regras, e era uma cadeia muito frágil, na verdade você abre oportunidade aqui para todo mundo. Nesse caso do garimpo ilegal, que tem sido cada vez mais associado ao crime organizado, por que isso está acontecendo e como é que você vê a tendência de futuro, considerando essas alterações mesmo que o Brasil fez ao longo do tempo e que o Instituto Escolhas vem mostrando qual é o impacto que ela tem por um lado? Como é que você tem visto isso nessa dimensão quase que regional, né? Bem, dentro lá da Escola de Comando a gente tem um programa de pós-graduação e um grupo de estudos de fronteiras. E aí os nossos alunos, mestrandos e doutorandos, a gente acaba enviando eles são quem fortalece, né, esses levantamentos de dados. E aí tivemos com alguns alunos em doutorado de sanduíche na Colômbia, no Peru, e esse ano eu estive na Colômbia e no Peru tentando entender essa dinâmica do lado de lá, para entender como isso já evolucionou lá, porque já acontece há mais tempo, né, e como isso pode passar para cá e como está acontecendo do lado de cá. E nessa tentativa de mapeamento, né, dessa dinâmica, a gente identificou 3 grandes dinâmicas desses atores violentos não estatais que são conectados com o garimpo, né? A gente achou os grupos que estão diretamente conectados com a atividade. Então, se você determinadas regiões da Colômbia e do Peru, onde você tem dissidentes da Farc, do ELN, eles são os donos da atividade garimpeira, são eles que empregam, são eles que pagam os salários, são eles que controlam aquilo, de maneira realmente direta. Nós temos uma questão indireta que a gente já vê isso no Brasil, que é o financiamento. É quem paga a máquina. E isso é parte da lavagem de dinheiro. É quem está na DTVM, é quem faz uma parte, às vezes também de extorsão. A gente teve há pouco questões de dissidentes da Farc entrando no Brasil para fazer extorsão de garimpeiros saindo. Então você tem uma indireta. E você tem um outro que é o cliente, que é um tangencial, que são organizações desse crime organizado, que têm conexões com organizações aqui e que se tornam clientes, porque eles também precisam lavar dinheiro. E o ouro, todos já falando aqui, facilita muito a lavagem do dinheiro, né? Conversando com Lincoln Gaquia, que é um promotor do Ministério da Justiça de São Paulo, aluno nosso do programa, das conexões do PCC com a Ladangreta, a gente encontrou, né, ele já encontrou lá, a gente cita isso num dos trabalhos, exatamente a Ladangreta vindo comprar ouro. Né? Já teve gente dela presa aqui por outros motivos, mas já teve um indivíduo deles preso exatamente indo transportar ouro para a Europa. Então, você tem uma tendência, acho que nos últimos anos, a gente deixa esse garimpo na Amazônia, que era feito, às vezes pela comunidade, pela própria comunidade, um garimpo de bateia, artesanal, né? Às vezes a gente tem aquele garimpo que você tem um vereador, você tem um pequeno empresário ali envolvido, e isso começa a tomar um vulto cada vez mais industrial. Né? E aí a gente vai estar falando aqui, o Sérgio lembrou bem, você tem balsas construídas em Manaus, em Belém, legalmente de 2, 3 milhões. Né? Então isso toma um outro vulto. Né? Quem financia essa construção? Muitas vezes você tem esses atores financiando essa construção, que é legal. E essa zona cinza é muito difícil, né? Como o Sérgio colocou, é difícil identificar onde está realmente de onde veio aquele recurso, como que ele está. Mas essa questão da tendência, se a gente não fizer, e
né, o Sérgio colocou, estamos fazendo, estamos tendo respostas, mas se não prestarmos atenção, acredito que a tendência que a gente vê com as facções criminosas entrando e tentando ter o controle territorial, tentando se envolver, elas têm muito mais capacidade do que aquelas antigas organizações criminosas locais. A gente pode evoluir para esse controle total em algumas regiões, não é tudo, mas aí na hora que você tem esse controle, elas realmente querendo financiar e controlar, isso pode ser uma tendência de uma evolução. Na hora que a gente vê eles, PCC em terra indígena, né, já tem pessoal pego nisso, e a gente começa a chegar num garimpo e ter um enfrentamento quando o exército está chegando num garimpo, e encontrar não arma de caça, você começa a encontrar fuzil dentro do garimpo, né? E isso é uma mudança, isso é uma tendência de mudança que antigamente você chegava no garimpo, você fazia repressão e você encontrava cartucheira. E agora você está encontrando fuzil AK-47. Né? Essa acho que é uma diferença que a gente precisa perceber, até porque na Amazônia é muito mais difícil fazer esse controle pela extensão territorial. Quem realmente mais vai sofrer é a população local. Diferente de um grande centro urbano, onde parte da população consegue viver no anonimato e conviver com o crime ali, mas no anonimato, na Amazônia, como são espaços muito pequenos, populações muito pequenas, esses grupos, eles precisam que o controle seja muito mais rígido. Então eles não querem indivíduos estranhos circulando. As populações acabam sofrendo esse controle, essa pressão, talvez de uma maneira muito mais forte, né, porque elas não conseguem se esconder no anonimato que a gente consegue num grande centro urbano. Obrigada, Tássio. Queria trazer aqui para você, Renato, uma reflexão e que a gente viu aqui ao longo das falas, né? A gente está lidando talvez com dois enfrentamentos e dois tipos de públicos, né? Um que a gente está olhando para a parte formal, acho que o Sérgio falava, uma coisa é quando eu sei o CNPJ da mineradora, eu sei onde a gente está falando, estou lidando com os atores formais, onde tem um reconhecimento sobre a norma, a regra, tem um impacto sobre isso, etc. Então, a gente tem um grupo aqui que efetivamente precisa avançar, porque a gente tem visto essas interconexões e o Instituto Escolhas bem mostrou aqui qual é o impacto e a participação, por exemplo, das DTVMs como um elo desse processo que permite essa ilegalidade acontecer. Mas a gente tem outros grupos que aí a gente está olhando para uma outra lógica, que são os grupos criminosos clássicos tradicionais que não reconhecem o Estado, a lei, as regras, etc. E aqui a gente tem visto esse encontro desses mundos dentro da Amazônia. Acho que tem caminhos aqui para a gente lidar com quem reconhece a lógica formal, mas aí eu queria que você tratasse aqui, Renato, um pouco uma reflexão como lidar com esses atores informais, né? Como é que a gente lida com essa dimensão do crime, e aí é mais clássico a gente pensar, quando a gente vem do campo da segurança para olhar isso, quais são os mecanismos que a gente tem para tratar com esta outra dimensão que muitas vezes não está colocada. Acho que a gente tem um caminho para olhar como é que indústria, mercado tem lidado com isso, mas a gente tem aqui um outro ator que está trabalhando à margem do mercado, à margem das regras, à margem das normas, começando a operar e aumentando, seja o dano, né, potencializando isso, mas também o crescimento da violência. Essa é uma reflexão que nos coloca alguns desafios, porque, como o próprio Sérgio já disse, a gente tem que se despedir de algumas premissas, né, que eu acho que são fundamentais. Eu tenho aqui hoje insistido que a gente está falando de economia que é muito mais ampla, por exemplo, do que o garimpo, mas ficando no exemplo do garimpo, em função desse conjunto de dados, e aliás, respondendo a sua pergunta quando você fez, que assim, a sociedade civil tem esse papel eu acho que não é a universidade tem esse papel, a produção de pesquisa ela é necessária, a produção de dados ela é necessária, mas ela tem que ser, nesse caso que a gente está dizendo aqui, ela tem que ser capaz de colocar o tema na agenda. Né? Ou seja, não é só produzir dado pelo dado. Isso é um papel da universidade, esse é um papel dos centros de pesquisa, esse é um papel importantíssimo para construir accountability das instituições, e isso precisa ser apoiado, mas no caso aqui a gente precisa dizer que
tudo isso tem que, de certa forma, pautar e colocar temas na agenda, que é essa intersecção entre economia do crime, segurança e biodiversidade, economia, enfim, né, bioeconomia e meio ambiente. Porque se a gente não pensar dessa forma, a gente vai, de certa forma, resumir algumas questões que são, no exemplo do garimpo, quando a gente hoje coloca que o garimpo é disputado, e o Sérgio disse que uma coisa é a mineração, outra coisa é o garimpo, boa parte, se a gente pegar a bandeira de Roraima, tem um garimpo, tem um garimpeiro. Então essa é uma atividade vista como legítima, e os próprios garimpeiros que construíram a vida, as suas trajetórias de vida nos garimpos, muitas vezes já estão incomodados com a presença do crime organizado clássico das facções. Então, e que de certa forma começam a expulsar esses garimpeiros da atividade. Então o próprio crime organizado acaba expulsando alguém que tenha na atividade garimpeira, né, de garimpagem, a sua sobrevivência. Então, não na lógica do crime organizado, mas de uma atividade ilícita. Então, assim, é muito complexo a gente pensar essas camadas, mas elas são necessárias porque as soluções são diferentes. No caso da solução da garimpagem, mesmo que extremamente rentável, a gente está falando de emprego e renda, de oportunidades, de desenvolvimento. No caso do crime organizado, de instrumentos formais de rastreabilidade e comando, controle e responsabilização penal. Né? Eu não posso reduzir tudo a uma agenda de responsabilização penal porque a gente perde de largada, mas eu também não posso desconsiderar o poderio bélico, financeiro e de controle territorial que esses grupos hoje exercem de certa forma, a retirar a soberania do território brasileiro, que eu acho que essa é uma variável importante. Ou seja, boa parte de parcelas do território da Amazônia hoje estão sob o controle do crime. De novo, trazendo spoilers, né? De 2022 para 2023, a presença das facções na Amazônia, nos municípios da Amazônia, cresceu mais de 40%. Ou seja, as redes criminosas estão se ampliando, estão assumindo um protagonismo. Então a gente tem que olhar, por exemplo, no caso do garimpo, a gente não está falando mais de uma atividade como um projeto de desenvolvimento, de oposição entre dois projetos de desenvolvimento. A gente está falando, sim, de um domínio que coloca em xeque, inclusive, a soberania brasileira. Então, quando a gente olha para isso, a gente, então, primeiro ponto, colocar este tema na agenda. Esse é um papel da sociedade civil, esse é um papel da mídia, esse é um papel para que a gente consiga separar e, inclusive, saber a capacidade que a gente vai ter de mobilizar os atores em uma rede, né, num cenário complexo, numa rede de atuação onde inclua também atores não estatais. Né? Inclua o setor privado, inclua a incidência em relação às mudanças passam pelo Congresso, e você tem toda a razão, que eu acho que o timing de maturação de um projeto, ele é muito variável, mas é importante que ele esteja lá, porque uma hora vai. Né? Isso aconteceu, por exemplo, com o Sistema Único de Segurança Pública, ele foi proposto em 2003 e o Jungmann conseguiu aprovar em 2018, ou seja, olha a diferença de tempo. Então, no limite, eu vejo essa questão de você colocar o tema na agenda e, de certa forma, que eu acho que é o desafio, inclusive, geopolítico a partir da eleição do Trump, que de certa forma, dar o sentido de que essa pauta precisa continuar. Nós estamos, a questão da conexão entre bioeconomia e redução de desigualdades e controle territorial por parte, principalmente em democracias, né, mas principalmente no caso do Brasil, onde a gente precisa incluir milhões de pessoas que vivem nas cidades, não só na floresta, na economia formal. Agora, a grande questão é como é que eu incluo essas pessoas na economia formal, gero emprego e renda, sem passar pelo controle do crime organizado, que já não é só territorial, é econômico também. Acho que esse é o desafio que a gente precisa pensar. Obrigada, Renato. Sérgio, pensando aqui para o
futuro, pensando soluções, né? Porque senão a gente vai, é super importante a gente diagnosticar bem o problema para a gente não atuar nas soluções que não respondem, né, à dinâmica do que a gente vê territorialmente. O que ainda não foi feito e que precisa ser feito para lidar com a economia do crime ambiental na Amazônia? Eu acho que tem uma primeira questão que aí toca numa falha assim absurda da sociedade civil, dessa que se manifesta em termos dos temas ambientais, que é olhar para a pobreza. A gente só consegue lidar com aquilo que eu digo que são as categorias sociologizadas. O ribeirinho, o povo indígena, o quilombola e o pobre, que só é somente pobre, que é a mão de obra da economia do crime. A gente mostrou num estudo que a cada 1% do aumento de emprego e renda, você diminui em 4% o desmatamento. E tomamos porrada porque você está dizendo que é o pobre que desmata. Gente, você quer fazer uma correlação para ficar pensando ali na questão estilística da fala? Por favor, sinta-se à vontade. Eu estou te dizendo que a gente não olha para a pobreza. E se eu não tiver alternativas para a pobreza, a gente vai perder. Porque ela é que vai empunhar a bandeira da legalização do que seja. É ela que empresta o apoio ao Trump. E a gente tem um problema na Amazônia, porque hoje a região se bolsonarizou. Uma coisa é apoiar o Bolsonaro, outra coisa é se bolsonarizar no sentido das suas ideias. E é uma região onde ela vê a questão ambiental como um problema, porque é o que trava, né, a chance de eu ter uma possibilidade de emprego. Bioeconomia, as pessoas não sabem o que é, né, não tem ideia, né, não materializa. A gente mostrou, por exemplo, que se aqui no Pará você faz um investimento para recuperar metade do que foi desmatado, alguma coisa como 6 milhões de hectares, você gera 1 milhão de empregos e reduz a pobreza em 50%. A metade, num dos estados que, se não é o mais pobre, é o segundo mais pobre, né, da Amazônia e, portanto, do país como um todo. Acho que está ali para e passo com o Maranhão. Então, o que a gente vai resolver em termos de proposição para a pobreza tem a ver com essa questão de futuro. E tem essa distância olímpica. A gente precisa ter propostas que lidem, né, com essa perspectiva. Segunda questão, a gente precisa falar mal do Brasil, precisa falar mal dos europeus e mal dos americanos. Esse trabalho aqui mostrou exatamente uma parte do problema. A partir do momento que o Brasil fez a sua parte, a gente foi mostrar que a Europa continua comprando ouro ilegal do Brasil. E aí, Europa, o que vai fazer? Né? O que vai fazer? Então vai exigir a rastreabilidade, vai fazer a pergunta de onde o ouro veio, porque se não fizer, vai continuar tendo o incentivo para o ouro ser exportado ilegalmente, ser explorado ilegalmente. Então a gente precisa cobrar dos europeus a sua parte, assim como dos americanos, assim como dos asiáticos. Assim também como a gente precisa cobrar a responsabilidade das joalherias no Brasil, que querem comprar ouro legal, desde que aquilo não atrapalhe a sua taxa de lucratividade, porque o ouro do garimpo era mais barato. E aí, quando vai comprar o legal, né, tem uma questão que querem um benefício tributário, mas você vai dar benefício tributário para comprar uma joia? Então, alô joalherias, né, vamos ter senso, né? Alô governo, vamos fazer aquilo que precisa, alô Congresso, precisa aprovar a lei. Tem um dado que é fundamental, a Larissa, que coordena o trabalho do ouro no Escolhas, me fez uma vez um chamamento que eu demorei 2 segundos para entender. O projeto de lei, Renato, sobre a questão do controle do ouro foi aprovado na comissão, em caráter terminativo, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, pela unanimidade dos senadores. Toda a comissão aprovou. Eu estou falando de Damares. Não precisa, né, dispensa apresentações. Senadora Damares Alves. Por quê? Porque a gente conseguiu encontrar, não era um projeto ambiental, era um projeto que estava tratando de uma concorrência desleal promovida por uma atividade criminosa que prejudicava quem tinha CGC, endereço e CEP. Essa pode ser a chave, não para tudo, mas para uma parte das questões que a gente está aqui discutindo. Onde é que eu encontro a conexão econômica com quem quer fazer legalmente? Ali a gente encontrou, é tanto que o projeto foi aprovado, repito, por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, por deputados de diferentes partidos. Assim também como a presunção da boa-fé caiu no Supremo pelo voto unânime dos seus 11 ministros. Então, eu acho que a perspectiva de futuro passa, primeiro, a gente entender a questão da pobreza.
Sem isso, esqueçamos, né, por fim, a economia do crime. Segundo, a gente precisa achar a chave de entendimento, né, do ponto de vista da economia entre os setores sociais, ambientais e econômicos. Terceiro, a gente precisa ter propostas escritas, fundamentalmente escritas, seja para o Poder Executivo, seja para o Legislativo. E quarto, tem um tema que a gente precisa enfrentar, que aí diz respeito a você, né? A visão militar sobre o que é economia na Amazônia precisa mudar. Porque ela é retrógrada, atrasada, ela passa pelo princípio que essas formas de exploração são aquilo que constitui as chamadas muralhas vivas para não ter os quistos étnicos dominando e territorializando. Hoje, quem está fazendo isso, quem está criando o quisto criminoso, são as facções. Então a gente precisa atualizar essa doutrina que me parece que não foi. Se tiver sido, peço desculpas a você aqui de joelho, né, peroro junto ao chão, né, em preces de eterna devoção e arrependimento, mas me parece que não, porque isso é muito forte numa visão, né, que não se muda assim da noite para o dia. E por fim, a gente precisa entender e cobrar dos governos, como o governo do Pará, que mexeu na sua legislação sobre licenciamento ambiental, porque aqui no Pará, o garimpo, o licenciamento ambiental, por uma permissão dada pelo governo do estado, era feita pelos municípios. Era mesmo que dizer, não tem. Né? Então isso agora mudou, mas não mudou na integralidade. Então o governo do Pará, que tem tantas iniciativas positivas no campo florestal, naquilo que diz respeito ao garimpo, por conta da presença política intensa, ainda tem a dever, ainda está devendo em termos de realização. Eu acho que para o futuro, tá bom, né? Já temos aí uma agenda de trabalho. Tá ótimo. Eu aproveito aqui a provocação do Sérgio e passo para você, Tássio. Como é que você tem visto dentro ali da escola essa visão efetivamente, né? Se a gente pega o histórico de qual é a visão militar sobre a Amazônia, economia, aonde está colocado, e lembrando, a gente tem um desafio global e geopolítico colocado a partir da transição energética e a quantidade de minerais críticos efetivamente que está dentro dessa região. Como é que você tem visto essa dimensão e como é que isso aterriza para a gente pensar a integração, visão de futuro e essa construção de uma nova visão que a gente precisa, dado as múltiplas e policrises que a gente tem vivido no mundo? Não, excelente, porque o meu doutorado foi sobre o pensamento militar na Amazônia, 100 anos desse pensamento lá na UNB, e como ele se configurou na presença e exatamente como o que se pensava sobre a Amazônia. Esse foi o tema do meu doutorado, 10 anos, 20 anos atrás. E você tem muito isso, você tinha uma visão desenvolvimentista, que ela é herdada, essa visão aí a gente vai trazer ela desde o Rondon, vai vir nos anos 30, e essa é uma visão que ela perpassa, né, todo o período desenvolvimentista do país de maneira muito forte. A Amazônia é preciso desenvolver, o desenvolver é abrir estradas, mas aí é preciso pensar uma coisa. Como o Sérgio falou, a bandeira de Roraima tem um garimpeiro, na frente do palácio tem um garimpeiro. Então, o Estado, né, tinha essa visão, né, da marcha para o oeste, desde o Vargas. Então, você tem esse ponto. Isso começa a mudar? Começa a mudar. Essa questão ambiental, só que assim, eu sou brodeliano, né, Fernando Brodel vai falar da longa duração, e aí dentro dessa longa duração você fala, tem certas coisas, até instituições, que elas demoram mais a mudar. Tem certas coisas que são uma espinha dorsal que é mais difícil, ela é mais cristalizada. Eu percebo isso mudando nas Forças Armadas? Percebo. Então esse discurso e essa preocupação ambiental, ela vai entrando à medida que a gente tem todo o debate ambiental a partir da conscientização, né, da nova ecologia, 70, 80, nas Forças Armadas isso vai entrando, 90, 2000, e a gente começa inclusive a mudar um pensamento muito importante que era, o que era servir na Amazônia? Castigo. É você vir para o Inferno Verde, servir na Amazônia era castigo. O que é servir na Amazônia hoje? Motivo de orgulho. E parte do motivo do orgulho é proteger esse que é o maior patrimônio ambiental do mundo que a gente tem hoje. Então você está mudando, mas é uma mudança, como ela é estrutural, ela vai
ela vai acontecendo aos poucos. Um exemplo disso, e a gente falou aqui, política pública é um processo que demora muito. Quando eu cheguei na escola de comando em 2014, pouco tempo depois, 2016, você tem a publicação do Plano de Proteção Integrada de Fronteiras, né, do PEPIF, pelo Gabinete de Gestão de Segurança Institucional, na época do governo Dilma. Eu estava junto, e naquele momento o plano tinha uma visão muito de segurança pública. Fronteira era visto ainda como uma questão de segurança. Como um bom acadêmico, a gente sempre tentando mudar isso e falar, não é só uma questão de segurança, tem uma questão de desenvolvimento, tem uma questão de você gerar alternativas, tem um outro lado positivo daquilo. Bem, desde então, trabalhei junto com o GSI, exatamente hoje, esse ano, saiu publicada a nova Política Nacional de Fronteiras. Ela foi gestada nos últimos 6 anos, aquela minuta circulou e a gente fez revisões nela, seminários internos, consultas a diversos ministérios, até que ela conseguiu ser aprovada agora. E aí você pega uma Política Nacional de Fronteira, que levou todo esse tempo para ser gestada, e hoje ela traz essa visão que é preciso desenvolver. Então a solução da Amazônia não passa só pelos órgãos de segurança, não passa por mudar só a questão de como as Forças Armadas veem e colocam, passa por mudar como o Ministério de Desenvolvimento e Planejamento vê, como o Ministério da Economia vê, como que outros ministérios, porque a solução aqui é muito mais complexa, né? E a gente não vai conseguir ofertar uma solução complexa pensando só em um setor. A gente tem que trazer, né, esse setor da segurança, ele é importante, não pode faltar, mas a gente tem que trazer esse outro setor que não tem a ver com o Ministério da Justiça ou Defesa, que é o como nós vamos criar novas alternativas, que é o tema do seminário, como nós vamos criar novas alternativas, né, econômicas para essa população, para que ela, na hora que fizer uma escolha racional, né, ela faça a opção, né, pela legalidade, né? Acho que é isso. Obrigada, Tássio. Já trazendo aqui algumas perguntas que têm aparecido aqui da nossa plateia, da nossa audiência. Renato, o José Evandro Bahia fez uma pergunta aqui para a gente, e eu vou fazer uma reformulação ampliando aqui essa dimensão. Quando a gente fala de crime ambiental, e como a gente estava falando, a especificidade dessa perspectiva, e ele traz, por exemplo, o próprio uso de agrotóxico, ele é crime, e como é que isso tem lidado do ponto de vista do viés da segurança pública. Acho que atualmente tem sido feito no Congresso um debate sobre a lei de crimes ambientais, motivada pelas queimadas ilegais, etc. Como é que você tem visto a perspectiva dessa segurança pública mais clássica e tradicional, que lida com tipos de crimes convencionais, e a ótica da atuação, ela é muito particular? Como é que ela lida com este universo todo que a gente tem falado de crimes ambientais, que envolve do uso de agrotóxico até a licença e a corrupção do ponto de vista do fornecimento dessa licença? Como é que você vê essa migração e qual é a lógica de quando a gente vai pensar nessa tradução para crime, na nova lei que está aqui tramitando? O que você pode dizer para a gente nessa perspectiva? Quando a gente olha para o que as forças de segurança estão fazendo, acho que a gente, logo de cara me vem à mente a questão da capacidade institucional. E capacidade institucional não é só recursos, também é exatamente a capacidade de interpretar, de fazer uma virada jurisprudencial, de como aplicar a legislação, como interpretar a legislação para dar conta dos novos desafios, né? E quando a gente vai olhar, a gente vai perceber que os desafios não são pequenos. A gente vê um protagonismo grande, por exemplo, da Polícia Federal e, de certa forma, da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, polícias que têm uma capacidade de atuação na região de forma a interferir nas dinâmicas ali, por exemplo, que tem a ver com os crimes ambientais, até por ter mandato disso, e as dificuldades, quando a gente olha para o outro lado, as dificuldades dos estados muitas vezes não só de efetivo, porque não é um problema de efetivo, são questões muito práticas colocadas no dia a dia. Então, dando exemplos, que é sempre bom, relatos de campo, por exemplo, no Amazonas. As forças de segurança do Amazonas começaram a
perceber que todas as apreensões que estavam sendo feitas nas patrulhas de drogas e outros produtos eram derivadas do Comando Vermelho. E todo mundo sabe que existe uma disputa com o PCC. O que está acontecendo? Não existe PCC mais? Na verdade, foi ver que, em função da operação nas terras Yanomami, que sobrou uma enorme quantidade de horas de voo à disposição dos aviões, o PCC estava usando os aviões que estavam ociosos para poder trazer a droga. Então as forças de segurança estavam conseguindo visualizar apenas um tipo de atividade, que era o que escoava pelos rios. Enquanto a outra facção, que tem mais dinheiro e circula mais, estava usando os aviões. Então, quando a gente fala disso, a gente percebe que é importante, inclusive, saber como é que você faz a articulação, por exemplo, com a Força Aérea, como é que faz a articulação entre os estados, e aí a gente também percebe a dificuldade de fazer registros, né? Porque você tem, por exemplo, a questão do minério, é esbulho possessório, e tem crescido. Então, os tipos penais precisam passar por uma atualização, sem dúvida nenhuma, mas também é possível. Então, o Sérgio trouxe aqui que caiu 84%, é isso? Esse semestre? Mas se a gente for pegar os registros criminais, mais do que dobraram de 2022 para 2023, de crimes ligados a garimpos. Então, na verdade, a atividade caiu, ou a gente está com um problema de registro que precisa ser visto a partir das capacidades institucionais. De novo, não é só capacidade de falta de recursos, mas é de visualizar o problema. Porque a gente tem uma tradição de não visualizar o problema, até pelas disputas políticas que você mesmo muitas vezes destacou. Então, assim, não, isso aqui não é problema da polícia. Então, a garimpa é um problema político, de desenvolvimento, está na bandeira, então não vou me meter nisso. Então, é todo um trabalho de articulação para mostrar que pode até ter uma dimensão que está sendo disputada no Congresso, sobre a garimpagem ou não, mas tem uma de como que essa atividade acaba influenciando na economia do crime. Então, a polícia, falando de polícia, é fundamentalmente uma atividade onde a gente precisa reforçar a capacidade institucional de entender as novas oportunidades presentes. Porque se a gente não adianta não adianta pensar que a gente vai resolver o problema com as fórmulas antigas, com as tipificações antigas. Também a gente não precisa esperar a reforma acontecer, porque isso não acontece. Igual a reforma tributária, reforma da segurança pública, são temas tabus. Mas a capacidade de você, por exemplo, inovar, você conseguir pensar, e olha, de novo citando o Amazonas, um outro exemplo para vocês entenderem. Você estava dizendo do bolsonarismo, né, de se bolsonarizou. Mas o processo de bolsonarização não impede busca de convergências. O governo do Amazonas, por exemplo, pediu parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública para pensar uma questão que tem a ver com o minério, com o mundo geopolítico. Agora acabou de sair as licenças da exploração do potássio no Amazonas. E só que a região de Autazes é uma bomba relógio pronta a explodir se você não pensar a dimensão da segurança pública, porque já tem o controle faccionado há muito tempo. Então, se você compara, vai ser uma Belo Monte a enésima potência. Então, como é que a gente mitiga os riscos? Como é que você envolve a segurança pública? Como é que você trabalha com os governos nessa construção de convergências que passa, por exemplo, para a gente, e o Igarapé tem feito isso de uma forma importante, de ajudar a dizer qual é o denominador comum, qual é a questão que precisa ser enfrentado, porque é muito fácil a gente falar, olha, o cenário é horrível, mas se a gente não tiver por onde começar, as próprias forças de segurança querem isso, elas querem cooperar, porque a partir daí a gente consegue fazer frente ao poder da economia do crime. Obrigada, Renato. Tem uma outra pergunta aqui da nossa audiência, da nossa plateia, que eu queria direcionar para o Sérgio, que é a Andréia Teixeira, falando se a empregabilidade, você toca, né, Sérgio, sobre a dinâmica da pobreza, e a gente falou muito da formalidade, etc., como é que a gente gera uma perspectiva de desenvolvimento compatível com a região. Então, se a empregabilidade vai ajudar as comunidades a sair da pobreza, do crime e da garimpagem, por que o MP
o Ministério Público vem travando tantos projetos na Amazônia, e ele coloca aqui em especial de mineração. Queria te ouvir sobre, muitas vezes, uma atuação que a gente tem aqui de órgãos sobre licenciamento, sobre uma atuação de um outro ator aqui do Estado na lógica e na aprovação de projetos. Tá, eu não vou dar uma resposta genérica assim, porque parece que eu vou concordar que existe um travamento. Primeiro que é função do Ministério Público exigir, né, a regularidade dos processos, né, de tomada de decisão no campo da economia. Até aí é a sua missão institucional, né? Acho que a segunda coisa que a gente tem que focar é até que ponto este processo de decisão ele está sendo tomado de uma maneira que evite os problemas costumeiros no processo de licenciamento. Geralmente o processo de licenciamento, que deveria ser a última etapa, e as questões todas do ponto de vista político, da escolha, do local, da tomada de decisão, nunca é feito, e ele é a única oportunidade onde quem quer de maneira legítima contestar aquela decisão econômica encontra o espaço para tanto. Então ele acaba sendo um atrator de todos os conflitos, e como ele é esse atrator, é sobre ele que eu quero incidir, seja para reforçá-lo, seja para derrubá-lo. Então eu acho que a gente tem aí uma discussão que a gente precisava mudar a chave dessa análise para exatamente permitir que ele seja só uma instância técnica que olha impacto ambiental, não o ponto de vista da decisão política. E aí eu acho que, nesse sentido, todas as críticas são corretas, todas as críticas são erradas. Porque ela está sendo feita sobre o campo onde não deveria estar ocorrendo, mas é parte dos nossos defeitos políticos. Eu acho que uma segunda coisa que precisa ser dita aqui, que não foi, eu vou aproveitar aqui o espaço, é a questão fundiária. Esse é um outro tema que tem uma conexão. A gente está falando de território, eu estou falando de título de terra. Eu estou falando sobre a ação dos estados, dos governos estaduais e do governo federal. O Escolhas fez um estudo mostrando que tem 118 milhões de hectares na Amazônia sem se saber de quem é. Né? Uma parte desse território, desses 118, está preservado, uma outra parte já tem sinais muito claros de perturbação, de desmatamento. Desses 118, 20 milhões, se eu quiser fazer um acordo político, eu tenho que mexer nas regras atuais, porque foram desmatamentos feitos depois de 2008 e acima de 2.500 hectares, que é o que a Constituição permite legalizar. E aí fica uma pergunta: como a gente tem uma dinâmica territorial que é permanente no sentido do conflito, ela começou no dia que o Cabral teve a infeliz ideia de vir nos perturbar aqui. A gente estava quieto. Ele veio para cá, já trouxe a equipe do Globo Rural, que era o Pero Vaz Caminha, foi a primeira matéria favorável ao agro, dizendo em se plantando aqui tudo dá, né? E a partir daí, né, a confusão começou. O que a gente faz para resolver isso? A gente propôs a discussão de um arcabouço fundiário, exatamente para a gente fazer um debate onde eu faço a seguinte pergunta, e é um desafio não fácil de responder: a gente está disposto a ceder um pouco mais nesses 20 milhões ocupados irregularmente, em troca da proteção dos 60 ou 80 milhões que ainda estão com floresta preservada? Essa é a discussão política, porque é muito fácil eu dizer, vamos ter uma governança fundiária. Não vamos ter. Nessa dimensão, não vamos ter, nunca tivemos. Então tem esse debate fundiário que tem uma conexão profunda com a economia do crime. Terceiro lugar, a gente precisa redirecionar os recursos. Estou vendo ali o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, de dinheiro ele entende, mas a gente tem uma sina nesse país que é a seguinte: na hora do desmatamento o dinheiro é brasileiro, é o BNDES, é o Banco do Brasil, é o Itaú, é o Banco do Nordeste. Na hora que a gente fala em preservação é crédito de carbono, é o dinheiro europeu. Por que a gente é rico na hora de desmatar e pobre na hora de conservar? A gente acabou de ajudar um deputado a fazer um projeto de lei obrigando o BNDES, a partir de 2030, a destinar 60% dos seus investimentos para a sustentabilidade, a partir de 2045, 100%. Porque a gente está falando de transição, e a mudança do dinheiro não acontece. Se não houver a mudança do financiamento, não haverá, né, transição, nem muito menos sustentabilidade, nem o fim da pobreza na Amazônia, nem o fim da economia do crime. Então,
a gente tem que fazer as perguntas desafiadoras para incidir sobre os temas que são aqueles chave na solução dos problemas que a gente está enfrentando. Obrigado. Obrigada, Sérgio. E aqui, já caminhando para o final, vou pedir para vocês em 1 minuto, se a gente tivesse aqui que dar pensando nas soluções, né? Porque aqui a gente está pensando nessa perspectiva à luz do que a gente discutiu aqui da economia do crime. Em 1 minuto, quais são, o que está faltando e qual é a prioridade? 2 pontos que a gente deveria estar investindo para conseguir superar esse problema que a gente discutiu aqui profundamente. Acho que o primeiro ponto é um diálogo franco sobre todo esse processo. Nós temos uma estimativa de 500 mil de pessoas envolvidas com o garimpo ilegal. Vamos discutir qual é esse ponto. O outro ponto é, a gente precisa tentar construir políticas públicas, seja por políticas nacionais, seja por projetos de leis, que tragam um equilíbrio entre a questão de como vamos fazer que o crime não compense e mantenha essa agenda de segurança e mantenha as ações repressivas que a gente tem para que a atividade não continue, de uma maneira mais integrada, mais inteligente, né, para atuar. Mas um outro ponto é como que nós vamos trazer para o diálogo e trazer para a construção de alternativas outros ministérios que hoje não estão tão presentes na Amazônia e que precisam estar presentes exatamente para trazer alternativas. Nós vamos criar salários de 15, 20 mil reais para esse 500 mil de pessoas envolvidas no garimpo? Não. Mas, de repente, se a gente cria um salário compatível, mas, de outro lado, o crime começa a não compensar, esse indivíduo vai pensar 2 vezes antes de fazer uma escolha. A gente tem que construir um equilíbrio. Obrigada, Renato. De forma muito simples, eu acho que quando a gente olha para tudo que está acontecendo, a gente tem que pensar que a gente tem uma tarefa que é construir a governança dessas novas oportunidades. E quando eu falo governança, não é só pública, também é qual o papel da sociedade civil, porque no fundo a gente está colocando um tema na agenda e é um tema que precisa ter ações de curto, médio e longo prazo. E aí nessa perspectiva a gente tem que pensar que, e eu tenho insistido isso muito ao longo dos anos, que é o principal vetor para permitir essa questão é a gente investir em accountability, ou seja, investir não só na produção e transparência dos dados, mas no enquadramento, na responsabilização, na construção de parcerias que a gente tire do crime organizado, da economia do crime, a legitimidade, por exemplo, de pensar desenvolvimento e, de certa forma, que a gente consiga separar o que é opções por modelos de desenvolvimento A ou B, que aí são disputas, daquilo que a gente precisa enfrentar, que é reduzir a criminalidade e o seu poder bélico, financeiro e político hoje no Brasil. Sérgio, me deram 30 segundos para você fechar, já fui aqui expulsa do O. Ouve o Canal 2, Raul. Canal 2, tá ouvindo? Eu só queria dizer que eu te amo, que você foi fundamental em tudo que a gente fez contra o garimpo ilegal e sem a nossa parceria a gente não teria feito a produção do ouro cair ilegal em 84% no Brasil. Eu acho que a gente precisa colocar as questões que são chave, que vão doer para a gente resolver, que vão exigir pactos políticos que a gente não está disposto a fazer, mas que a gente precisa entender que ou a gente faz, ou esse país não vai ter democracia, nem muito menos a Amazônia, ou nem a Amazônia, nem muito menos democracia. Raul é a chave da condução, é meu candidato a presidente daqui a 2 anos. Obrigado, gente. Então é isso, gente. Com isso eu termino o painel. Queria agradecer a todos os panelistas pelo debate, pela conversa. Acho que a gente entendeu a complexidade. E eu queria parabenizar a sua moderação. Perfeita. 10. Obrigada. Queria agradecer. Eu acho que a gente tem aqui um caminho, pelo menos, de como seguir daqui para frente. O problema é complexo, mas tem muita gente fazendo para mudar essa situação. Muito obrigada, gente.